Então, quando nós olhamos para Maria, nós vamos entender que ela foi preservada do pecado original em vista dos méritos de Cristo, como uma antecipação dessa graça que se derrama por toda a humanidade. Então ela recebe um privilégio que no fundo vai enriquecer a todos nós. O dogma da Imaculada Conceição diz respeito a isso. Depois, a virgindade de Maria, para compreendermos que é pela obra de Deus que Jesus Cristo vem ao mundo, sem a colaboração da humanidade. Não só sem a colaboração do homem, como a gente costuma dizer, porque Maria vai ter o seu filho sem ter relação com José. E aí nós pensamos que se trata apenas de uma questão aí, né, do homem, na verdade da humanidade, porque Maria também não colaborou do ponto de vista natural para que essa criança nascesse. É por obra de Deus, é algo que ultrapassa aquilo que é natural. Essa é a importância de entender que Maria permaneceu virgem. Entender que Jesus Cristo vem por pura graça de Deus, não tem mérito nenhum da humanidade. Não tem participação natural para o nascimento de Jesus. Não é uma recompensa. Não é um fruto de uma santidade que foi crescendo, por exemplo, na história da humanidade. A humanidade estava presa no pecado. É a pura bondade de Deus que intervém. Intervenção amorosa de Deus, que ultrapassa todo tipo de merecimento. Deus vem em auxílio da nossa miséria, da nossa pobreza, para nos resgatar da morte que o nosso pecado nos colocava ali como uma consequência natural. O prêmio do pecado é a morte, né, como nós escutamos na Escritura. Então nos livra dessa consequência natural, porque Jesus depois vai levar sobre si as nossas dores. Isso é o cumprimento da promessa que Deus faz para Abraão. Quando Abraão vai realizar o sacrifício, fazendo um pacto com Deus, uma aliança com Deus, Deus não permite que Abraão passe entre os animais. Ele consome as duas partes, a despeito daquilo que era o costume que Abraão conhecia. Quando, passando pelo meio dos animais, as duas pessoas que estavam contraindo o pacto diziam que se não cumprissem a sua parte naquela aliança, naquele pacto, a mesma sorte dos animais deveria recair sobre a sua cabeça. Isso quer dizer que Deus assumiu a responsabilidade por ele e pela humanidade. E ele vai cumprir isso em Jesus Cristo, que leva sobre si as nossas dores, que se faz pecado por nós. A sorte daqueles animais, que é a sorte do pecado, vai recair sobre a cabeça de Deus, de Jesus. Por isso nós temos que entender que Jesus nasce pela pura bondade de Deus, pela única iniciativa que é de Deus, não é pela humanidade, senão a gente diria, mas Jesus então, sendo fruto também dos méritos de tantas pessoas justas que a gente podia imaginar, né? Talvez dizer que ali estava presente um mérito, né? Uma consequência natural de bondade. Não, a bondade é de Deus. Nós temos o pecado e quando Jesus assume a nossa humanidade é para poder não participar do mesmo pecado que nós, mas pagar a dívida do pecado que nós contraímos quando erramos.